Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano e hoje eu vou compartilhar com vocês aqui Josué capítulo 24. Muito obrigado por todos os dias vocês estarem aqui e estudando as escrituras juntos, tá bom? Isso é muito importante, essa constância no estudo das escrituras. Eu tinha preparado a mensagem de Josué capítulo 6, que fala das muralhas de Jericó, uma linda mensagem. Porém, eu senti que eu deveria mudar a mensagem e vim aqui para Josué capítulo 24. Espero que no futuro dê para mim fazer vídeos, né, de Gênesis até o Apocalipse, né, fazendo capítulo por capítulo, versículo por versículo, né, para nós aprendermos mais sobre as Escrituras. Quem sabe ano que vem eu consiga. Bom, é um projeto que eu tenho, vamos ver. Tá bom? Fica muita coisa, mesmo a gente estudando todos os dias junto aqui, trazendo com mais detalhe algumas escrituras, ainda fica faltando muita coisa, né, para compartilhar, tá bom? Então essa semana nem deu para mim falar sobre as muralhas de Jericó, e hoje eu vou falar aqui sobre Samuel capítulo 24. Bom, esse capítulo aqui começa com Samuel falando de toda a bondade de Deus, desde quando ele chamou Abraão, né, tirou Abraão da parentela dele ali. Os pais de Abraão eram idólatras, adoravam outros deuses. Então ele fala que ele separou uma família. Depois, como ele abençoou Abraão. Depois, como ele abençoou Isaac. Como Deus abençoou Jacó. Como Jacó, né, com seus 12 filhos. E os filhos dos seus filhos entraram no Egito. Eram 75 almas. E como eles saíram do Egito. Como Deus levantou Moisés. Então tudo isso está mencionando aqui no capítulo 24 de Josué. A bondade de Deus que trouxe eles, atravessou também o Rio Jordão e agora deu a terra por herança a todo este povo aqui. Então, enquanto Josué estava como liderança ali, todas as 12 tribos conquistaram as terras e ficaram como herança. Todas as tribos tinham o seu lugar ali. Eu vou compartilhar com vocês aqui o versículo 13 que eu achei interessante aqui em Josué 24. Diz assim, ó: E eu vos dei a terra em que não trabalhaste, e cidade que não edificastes, e habitais nelas, e comeis vinhas das oliveiras que não plantastes. Então o Senhor está falando, foi eu que dei essa terra aqui para vocês, né? Para o povo não pensar que por causa que eles entraram com espada para conquistar, foi Deus que deu a vitória, mesmo que eles tiveram que lutar pela espada, mas muitas vezes nem a espada foi necessária, né? Como está escrito aqui no versículo 12, ó. Eu enviei vespões diante de vós, que vos expulsaram diante de vós, como ambos os reis dos amorreus, e não com a tua espada e não com o teu arco. Ou seja, não era preciso ali nem o arco e flecha, nem espada. Teve cidades que o Senhor mandou vespas, né? Até que as vespas expulsou os habitantes ali e eles pegaram e entraram nessa cidade. E agora estavam todos ali, né? Com sua herança. Cada tribo com a sua herança foi dividido de acordo com o tamanho da tribo, tá bom? Então é muito justo Deus ele falar essa frase aqui, né? Que ele te deu uma terra que vocês não trabalharam por essa terra. Te deu uma terra, né? Uma cidade que vocês não edificaram. E também vinhas e oliveiras, né? A qual vocês não plantaste. Então Deus ele está mencionando qual grande bênçãos ele deu ali. E Josué faz toda essa explanação aqui. Inclusive vou compartilhar com vocês aqui rapidinho, porque teve tribos, né? Que depois da terra conquistada, começou a multiplicar-se muito e precisava de mais espaço, que foi o caso da tribo dos filhos de José, né, de José. Efraim e Manassés multiplicaram muito e precisavam de mais espaço, e aí eles foram falar, né, os efraimitas, né, a tribo de Efraim foi falar com Josué, nós precisamos de mais espaço, precisamos de mais terra. Bom, ele não ia mobilizar todas as tribos de Israel para ter mais terra, então, para a tribo de Efraim. Então o que Josué falou para a tribo de Efraim? Josué ele era da tribo de Efraim, inclusive. E ele pegou e falou, olha, se vocês precisam de mais espaço, tem os bosques, né? Tem as florestas, vocês podem sair conquistando, tem outros povos, vocês podem aumentar. E aí ele mencionou, né, essa bênção, que a bênção de Efraim iria além das montanhas, né, montes outeiros, como foi abençoado aí a tribo de Efraim. Então eles iriam conquistar mais terra. E assim eles fizeram, como faltou espaço para eles,
por causa que se multiplicaram, eles começaram a multiplicar-se, ganhar mais terras. O mesmo acontece com, isso que eu estou mencionando está em Josué 17:14, né? Que ele pede mais terra e Josué fala para eles entrar nos bosques, derrubar árvores, conquistar novas cidades, que eles eram livres para isso. Não ia mobilizar as outras tribos, mas eles tinham que lutar pelas bênçãos que eles queriam. O mesmo acontece com a tribo de Dan, aqui em Josué 19, versículo 47. Ele fala que era pequena, a tribo multiplicou, então eles foram em outras cidades e conquistaram aquelas cidades para ter mais espaço para eles. Ou seja, Deus ele já nos abençoou. Josué está dizendo isso, ele já nos abençoou, nos deu a terra. Tá bom? E se nós queremos mais bênçãos, nós temos que buscar essas bênçãos, correr atrás das bênçãos que nós queremos. Claro, com a força do Senhor. Tá bom? E eu achei muito interessante essa parte para trazer aqui. Mas o Senhor verdadeiramente fala, né, que ele deu essa terra para eles, que eles não, eles ajudaram com a espada, mas foi o Senhor, para eles não colocar assim como que foi a vitória deles que deu aquela terra como herança, mas sim a vitória do Senhor, tá bom? Que deu aquela terra. E aí então ele faz uma frase muito conhecida que é Josué capítulo 24, versículo 15. Tá bom? Que ele falando toda aquela história desde Abraão até eles chegarem agora na Terra Prometida, ele vai mencionando os deuses que existiam além do rio e os deuses a qual a terra eles habitavam, que foram expulsos aqueles habitantes. Ele fala para eles escolher a quem eles querem servir. É um versículo muito conhecido que diz assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa no livro de Josué, eu acho que esse é o versículo mais forte que tem, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então é isso que nós devemos escolher, servir ao Senhor. Eu e minha casa. E o que eles fizeram então, né? O que eles tinham que fazer para escolher ao Senhor? Eles falaram, não, nós também serviremos ao Senhor. Foi o que eles responderam a Josué. Mas Josué pegou e falou para eles, a partir do versículo 19 aqui, ó. Não podereis servir ao Senhor, porquanto Deus é santo, Deus é zeloso, e Ele não perdoará as vossas transgressões, nem os vossos pecados. Então, o que ele falou aqui, Josué, né? Como o profeta falou, olha, vocês não podem servir a Deus, porque Deus é santo. Se vocês querem servir a Deus, vocês precisam ser santos. Vocês precisam ser como Deus é, tá bom? Precisam se qualificar, querer ser santo como Deus é. Vocês precisam ser zelosos. Deus é zeloso. Não pode ter nenhum outro Deus diante dele. Então não é para adorar nenhum desses deuses. Então ele está falando que Deus ele é zeloso. E também ele mencionou os pecados. Ele falou, olha, não podemos servir a Deus e continuar no pecado. Pecar a gente peca, a gente é imperfeito. Mas tem uma diferença de pecar e permanecer no pecado. Tá bom? Não querer mudar de vida. Então ele está falando, nós precisamos querer mudar de vida. E todo o povo falou, não, nós serviremos ao Senhor também. Né? Nós também serviremos ao Senhor. E então ele manda tirar todos os ídolos, todas as coisas que fizesse menção a algum outro Deus. E todos eles fizeram por convênio de que iriam seguir ao Senhor. O final do versículo aqui, o versículo 31, diz assim, ó. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda viviam muito depois de Josué, e conheciam todas as obras que o Senhor tinha feito a Israel. Então aqui ele está falando que essa geração aqui que prometeu seguir ao Senhor, eles cumpriram isso. Depois que Josué morreu, eles continuaram servindo. Josué tinha escolhido 70 anciões, eles lideraram esse povo também, tá bom? E eles serviram a Deus todo esse tempo. E na próxima semana agora nós vamos estudar o livro de Juízes. E a gente vai ver que agora cada tribo tá independente, né? Não tem um líder como Josué, né? Como um profeta para todas as tribos. Então vai ter cada tribo independente aí e a gente vai ver como faz falta a liderança. Né? Uma liderança é muito importante. A gente vê como o povo começa a decair, como o povo, não esse povo que fez esse convênio, esse povo que viu a bondade de Deus, eles se apegaram e ficaram fiel.
né? Mas os filhos, as gerações que vieram depois, eles começaram a adorar outros deuses e começaram a ser subjugado por seus inimigos como consequência disso, tá bom? Mas esses aqui morreram na fé, foram fiel ao Senhor. Então é essa a mensagem que eu quero compartilhar com vocês, que nós possamos escolher sempre seguir ao Senhor, servir a Deus, né? Então, se outras pessoas querem fazer de outra maneira, né, nós devemos seguir ao Senhor. Se alguém quer casar ou juntar somente os panos ali, como é dito, nós, porém, não faremos assim. Nós nos casaremos no templo, serviremos a Deus, faremos tudo o que o Senhor nos pedir. Tá bom? Esse é o convênio que nós fazemos. Se você que está ouvindo essa mensagem hoje não é batizado, ser batizado significa fazer esse convênio de seguir ao Senhor. E nós que fizemos esse convênio com o Senhor, temos que permanecer firme nesse convênio, porque nós já prometemos que vamos seguir ao Senhor. É essa a mensagem que eu compartilho com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.